causar danos, né, de forma limitada a essa guarnição israelense de Suez. O que vai acontecer? Ali para o ano de 69, as coisas vão ficar mais quentes. Se bem que essa guerra é chamada de guerra de atrito, porque ela não tem movimento, né? É de atrito mesmo. São incursões de forças especiais israelenses no Egito e incursões de forças especiais egípcias em Israel. Assim, eles trocam fogo desse tipo. Essa guerra de atrito, ela... Mas não muda território, é só Não, para causar só dano. para causar dano. Só que essa guerra de atrito, ela vai se desenvolver muito mais no ar, né? Porque o Israel, né, nessa época, com o prestígio altíssimo dos pilotos deles, os melhores pilotos do mundo, era o que se falava na época, os melhores pilotos do mundo são os pilotos israelenses. Né? O Egito, cada vez mais, né, equipado, né, unicamente pela União Soviética, estava causando um problema para a União Soviética. Por quê? Porque os soviéticos estavam vendendo para eles os aviões de primeira linha, MiG-21, com os melhores mísseis, com os melhores radares. E os caras continuavam tomando surra. Ficava mal para eles. Ficava mal pro soviético, entendeu? Aí, pô, você vê, caramba. Aí a União Soviética decidiu, na surdina, mandar um grupo de pilotos soviéticos pro Egito. Pra treinar ou pra lutar? Pra combater. Pra combater. E aí, eles, em 70, os israelenses, eles sabendo disso, né? Eles montam uma tocaia. Montam uma tocaia. E eles mandam lá 3 caças Mirage, né, voando bem pertinho do outro, informação bem cerrada, né? Porque o radar soviético, ele vai entender aquilo como uma única aeronave. Né? E aí esses caras vão fazer uma incursão em cima do Egito, bem coladinho. E aí quando eles detectam aquilo, começa a subir aquele tanto de MiG, né? O radar israelense varre tanto de MiG. E aí ele já tem aquela galera pronta lá atrás para poder decolar e dar suporte, né? E esses 3 caras dão a volta, atraem esses MiGs. Eu sei que num certo ponto, cara, vai mais de 20 MiGs, assim, num único combate. Sabe qual é o resultado disso? 5 MiG no chão. Pra 0 Mirage no chão. Por quê? 5 com os pilotos... os pilotos russos. Soviéticos. Então, os soviéticos os na pilotos época, né? russos. É russo? Podia ser o cara do Azerbaijão. Sei lá. Mas enfim, era soviético. Mas o que eu quero dizer eram os pilotos soviéticos que estavam pilotando aquilo. Então, os caras eram bons mesmo. O Nasser falou, tá vendo, filha da puta? Não é Você o piloto. tá falando que sou eu? Não sou eu. O problema é esse equipamento seu aí. Isso aí provoca, de novo, lá na União Soviética, a mudança de pensamento, né? Que vai eventualmente resultar na nova geração de caças deles. Mas isso acaba com a Guerra de Atrito, em 70. Né? E aí, né, essa consultoria soviética continua lá dentro do Egito, principalmente, né? E mais uma vez, nós estamos falando de 73, 1973, exatamente 50 anos atrás. Em 73, os egípcios estão de novo completamente armados, os sírios estão de novo completamente armados, né? Os jordanianos também, e os caras querem, desta vez, acabar com a parada. Fazer o serviço. E isso é particularmente humilhante a situação para Síria e Egito, porque o território deles está ocupado. Né? Ou seja, não tem território jordaniano ocupado. Então a Jordânia está meio que assim, não sei se eu vou... Você não pode vir pro meu lado aqui. Senão essa vai feder pro meu lado mais ainda. Então o rei Hussein da Jordânia, nessa época, já está com os pés frios já, assim, sabe? Eu não tô tão animado nessa de montar uma outra contra Israel, não, porque eu sei que esses caras batem forte. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, o Nasser, né, que era o
o líder do Egito desde 50, né? Ele morre, ele tem um ataque cardíaco, ele morre dias depois do fim dessa guerra de atrito que eu falei com você, né? Desse caso aí dos pilotos soviéticos. Ele morre, tem um ataque cardíaco, morre. E ele é substituído pelo Anwar Sadat. E o Sadat, claro, ele continua trabalho do Nasser, plano do Nasser, né? Para poder recuperar o Sinai. Ele acha que tem que recuperar o Sinai. E para isso vale investir com tudo contra Israel. Dar um golpe assim que Israel nunca vai se recuperar. E aí, com o auxílio soviético, né, eles divisam um plano. E aí, Paquito, tenta achar, cara, no próprio YouTube você deve achar assim, Yom Kippur Water Cannon Suez ou Egypt, alguma coisa assim. Tem que ter o tal do Water Cannon. Water Cannon. Tá. Porque é um negócio maravilhoso. Eu falo assim, é muito singular, cara. É um negócio assim que você olha assim e você fala, meu Deus, ninguém nunca fez isso, sabe? O que os egípcios fizeram? E isso aí, olha só, isso aí até antes do dia 7 de outubro de 2023, era considerado a maior falha de inteligência da história de Israel. Ah, tá. Entendeu? A maior falha de inteligência da história de Israel. Era considerada esse dia 6 de outubro de 73, o dia do Yom Kippur, que é o feriado mais sagrado para o judeu. Né? Neste dia, o exército egípcio cruzou o canal de Suez, e do outro lado do canal de Suez, que tava aquela barreira, tinha aquela barreira alta, né? Os caras cavaram com um canhão de água de altíssima potência. Eles desmontaram a parede de areia. Sim. E abriram um caminho para os tanques. Peraí, como assim? Então eles construíram... É o seguinte, tem um canal de Suez, né? Vamos lá, um canal de Suez. Quer desenhar alguma coisa? Eu não sei se tem aí como desenhar. Tem. Ó, tem a prancheta. A prancheta do inteligência. Vamos lá, tem aqui. Mas aqui, ó, pra câmera pegar, deixa aqui, ó. E olha lá. Azulinho. Olha só, Olha por aí. Estufa na água. Então você tem, de um lado... Desculpa, cara. Você tem de um lado o Egito. O Egito. E você tem Israel aqui, né? A letra mais horrorosa do mundo. Finalmente conhecida. Eu vou colocar aqui pra ficar na direção. Só isso Tá. aí. Nossa, que letra. Ficou quase hebreu aqui, né? Hebraico. Não ficou quase hebraico aqui. Então é o seguinte. Eles cruzaram em balsas aqui primeiro, né? Estabeleceram-se aqui na ponta, os egípcios estabeleceram-se aqui na ponta. Isso aqui é uma grande muralha, tá vendo a muralha? Né? A barragem do canal de Suez, né? Sei. Então, o deserto, ele tá ali atrás. Exato. Quer dizer, o canal de Suez foi escavado No meio do deserto. no meio do deserto. Então isso aqui é uma grande barreira natural. Eles trouxeram a engenharia do exército egípcio, fez um pontão, né? Um pontão. Pontão é uma ponte flutuante, né? Aquelas pontes que se constrói ali de maneira rápida para que os veículos possam cruzar, né? E aí daqui, ó, tinha umas bombas gigantes aqui, né? Bombeando água, que podia ser daqui mesmo, né? Do canal. E aí vinha essas mangueiras. E aqui, cara, eu não sei se o Paquito vai conseguir achar o vídeo, que é impressionante. Começaram O canhão de água batendo nessa uma força absurda. uma força absurda e destruindo isso aí. Você vê a areia descendo, sabe? Sei. Então eles abriram esse caminho. Nossa. Imediatamente, quando eles conseguiram fazer isso, aí veio aquela fila de tanque passando. Israel nem imaginava isso. Não conseguiu. Todo mundo aqui foi capturado, foi transformado em prisioneiro, foi levado para o Egito. E aí, os egípcios, eles avançaram tanto, né, para dentro do Suez, para dentro do Sinai, né? E ao mesmo tempo, os sírios atacaram Golã, né? E é uma surpresa Lá também foi surpresa também? Foi completamente surpresa. Tem uma minissérie, cara, que eu não sei se é do Amazon. Você viu? Vale de Lágrimas? Não sei. Vale de Lágrimas. Depois dá uma olhada pra que fala. Mostra, eu acho que eles cancelaram a minissérie, mas assim, a primeira temporada mostra os primeiros dias do Yom Kippur, né? E é focado numa unidade de tanques lá em Golan,
Tá. Eu achei interessante, eu achei legal. Eu achei legal quero a ver. minissérie. Então, nessa fase aqui, nessa fase aqui, o exército egípcio avançou tanto o Sinai adentro, né? E eles só conseguiram ser parados realmente depois de um esforço gigantesco. E é claro que a superioridade aérea israelense, ela teve um papel muito primordial para se estabelecer esse impasse momentâneo, né, aqui, porque as perdas foram tão grandes, cara, que os israelenses, no fim das contas, só conseguiram dar o troco com a ajuda norte-americana emergencial. Ah, é? É. Que foi o quê? Mandaram um tanque emergencialmente para lá, mandando um armamento e tal, e eles conseguiram um reforço e eventualmente fizeram uma contraofensiva que inclusive cruzou o canal de Suez para esse lado de cá. Né? E lá em... E lá no Golã também eles conseguiram estabelecer o controle em Golã, mas depois de muitas perdas. Muitas perdas. E foi uma guerra que assim, demonstrou algumas coisas. Foi um soco no estômago de Israel essa guerra. Foi uma vitória, mas foi uma vitória que eles saíram com a boca sangrando. Vitória né? por pontos. Vitória por pontos, vamos dizer assim. Então, Essa imagem vocês mostraram pro pessoal também, né? Essa daqui, tá. aí, cara, nessa época, Israel era a chefe de governo era Golda Meir, né? Que tá saindo um filme dela aí agora, né? A Golda Meir. E ela foi pega de surpresa, então ela, assim, a credibilidade política dela foi lá embaixo depois disso. O Moshe Dayan também foi pego de surpresa, que, se não me engano, ainda era ministro da Defesa. E o Dayan, nessa época aí, 73, no auge do desespero com esse avanço egípcio e sírio ao mesmo tempo, né, e os israelenses, eles fizeram uma ação desesperada para destruir o QG sírio em Damasco com ataque aéreo. Para quê? Para deixar claro para a Jordânia que o preço ia ser caro. Então eles fazem esse ataque aéreo contra esse QG sírio em Damasco, e a Jordânia, peraí, vou ficar na minha, deixa pra lá. Então nessa guerra de 73 foi só Egito e Síria contra eles. E o Moshe Dayan, ele cogita usar armas nucleares. É mesmo? Ele cogita usar armas nucleares se a situação assim necessitar. Né? Então, é a única vez assim que Israel chega quase às vias de fato com as armas nucleares, né? E aí uma coisa fica assim patente para Israel, que já tinha aí um arsenal norte-americano nessa época já majoritário, né? Eles tinham aí os F-4, quando o Paquito mostrou aí a aeronave, e curiosamente, né? Depois da vitória deles na Guerra dos 6 Dias e ocupação militar de Jerusalém, né, e a manutenção dos territórios ocupados, a França, o Charles de Gaulle, uma das últimas decisões do Charles de Gaulle antes dele morrer em 1970, foi justamente cancelar a venda de armas para Israel. Ele cessou a venda de armas para Israel. Por quê? Por conta dessas ações israelenses, né, de manutenção desses territórios ocupados, assim. Mas foi uma pressão popular? Foi porque muita gente ficou furiosa com isso, tá. né? Então, primeiro que foi uma ação israelense, né? O pessoal falou, os israelenses falaram, eu fiz isso para não ser atacado. Mas é claro que nem todo mundo compra essa ideia. E aí, eles não são bem vistos por muita gente. Aí, o que ocorre é que, nesse momento, né, o arsenal israelense deixa de ser francês e passa a ser americano. Tem essa mudança. Aí passa para tanque M60. Mas a qualidade, qualitativamente foi melhor para eles ou não? Eu diria que sim. No longo prazo acabou sendo. Inicialmente, não sei, mas no longo prazo acabou sendo. O F4 é uma boa plataforma, mas não é uma plataforma game changer, não é uma plataforma, nossa, definitiva, meu Deus, não. Os israelenses, inclusive, eles continuam, eles estavam adaptados aos Mirage, né? Então, eles roubam os planos do Mirage 5 da França, que a França não quis mais vender, a Dassault não quis mais vender, eles simplesmente roubam os planos, né?
pagam lá os espiões da indústria lá e leva as plantas para Israel e constrói o próprio Mirage deles, que eles chamam de Nesher. Né? Nesher é Nesher. Nesher. Então, e aí, Nesher, que é indústria aeronáutica de Israel. Então, eles constroem o próprio Mirage deles, que é o Nesher, que evolui nos anos seguintes para o Kfir. E até hoje algumas embrólio diplomático com a França? Ou eles... cria, com certeza, mas eles estão nem aí. Então, supera, né? Talk to the hand. Então, aí, ó. Esse aí é o Nesher, né? Esse é o Nesher. Então, é a versão é a versão israelense do Mirage. Mirage 5. Isso. Então é com esse avião aí que o Giora Epstein vira quer dizer, o maior piloto. Quantos abates o Giora Epstein tem, cara? Eu não sei agora. Aqui tu dá uma pesquisada aí. Giora Epstein. Giora, com G. Aí a gente vai ver. É uns 20 e tantos. Tem gente que coloca lá em 40, mas não é comprovado todos eles, não. 100% não. 17? 17 aeronaves a jato, 9 MiG-21, 1 MiG-17, 4 Su-7, 2 Su-20 e um helicóptero Mi-8. E esses são os oficiais, né? Se você for ver aí, tem outros na lista aí que não são comprovados. Entendi. Né? Então, o Epstein consegue se tornar o maior as justamente numa aeronave dessa aí, no Nesher, né? E depois da guerra do Yom Kippur, né, Israel percebe o seguinte: eu não posso ficar vivendo assim. A cada 5 anos, os caras se armam, os caras se rearmam de novo e vêm para cima de novo, e eu tenho que me matar aqui para poder não ser destruído. Né? Então, aí Israel começa, pela primeira vez, a mudar aquele negócio, aquela visão do Jabotinsky, né? Que vem lá dos anos 20, cara. Nós falamos do Zeev Jabotinsky, lá dos anos 20. Pela primeira vez, eles falam assim: temos que negociar. Temos que começar a pensar de outra forma.